Você acha que as crianças devem ter livre acesso ao mundo virtual? A Graziela de Valparaíso, eu não concordo que a criança tem que ter livre acesso para a internet, porque a internet não é apenas uma janela, mas sim uma porta para o mundo. Já a Camila de Itapuã, acho que até os 10 anos a criança não deveria usar a internet. E ela manda um beijo para o professor Heráclito. E tem mais aqui, o Walter de Aracruz, acho que a criança deveria usar a internet a partir dos 12 anos, porque a internet tem muita coisa boa, porém, muitas coisas inadequadas para as crianças. Bom, por isso eu convidei o professor Heráclito Duarte Freitas, especialista em informática e educação do Colégio Pio XII. Obrigada, professor, pela presença. E para esclarecer, saber se existe uma idade ideal, como fazer esse contato, estabelecer esse contato, facilitar, né, da criança com o computador. É difícil hoje para os pais, né? Os pais estão usando muito como uma babá eletrônica, é isso, professor? Exatamente. O grande problema que a gente vê não é qual idade entrar, se pode ou não. O que a gente pode perceber é que os pais, eles não querem acompanhar os filhos na internet. Então deixam sozinhos e eles podem fazer o que quiserem. Esse é o grande problema. Se os pais, por acaso, estivessem acompanhando, do lado, sempre verificando onde o filho está, como se ele fosse sair à noite para algum lugar, o pai sempre se preocupa, liga para lá, liga para casa, onde você vai, qual é o seu amigo, é a mesma coisa na internet. Ele deveria se preocupar tanto ou até mais com esse mundo. Mas não existe uma idade mínima para a criança poder usar o computador? Essa idade mínima aí a gente fala que a idade é onde o pai quer acompanhar essa criança. Porque a gente não tem esse limite. Mas cada vez mais cedo as crianças querem ficar no computador. É uma mídia, é um meio de interação muito interessante. Sabendo usar, eu acho que você pode progredir muito com isso. Tanto é que nós temos alunos que não sabem nem ler e já mexem no computador. Só que a gente sabe colocar o que é certo. Mas uma criança com 3 anos, tudo bem. Menos do que isso... O problema é o discernimento dela. Se ela não tem nenhum objetivo a fazer na internet, com certeza não tem nenhuma vantagem para ela estar na internet. Ela pode ter acesso a alguns programas, algumas brincadeiras, mesmo offline, no caso sem estar na internet. Então realmente não há essa necessidade. Agora eu vejo hoje crianças que entram nesses Orkuts, sites de relacionamentos e por aí vai. E não seria o ideal, né? Não é. Esses sites de relacionamento, eles são até perigosos. Se você não tiver um acompanhamento, eles se tornam até meios de pedofilia, que se fala muito sobre isso. E é um grande contato, pois você não está vendo a outra pessoa, ela pode mentir para você, pode te aliciar através de palavras, pode te confundir. Então, o grande problema é a informação. A falta de informação quanto a isso causa muitos problemas. E os pais, volto a falar, a família tem que estar presente, sempre para mostrar para o filho ou para o adolescente o discernimento, o que é certo e o que é errado. Porque às vezes crianças passam horas no computador. Qual seria o tempo ideal para uma criança ficar no computador? Como qualquer entretenimento dentro de casa, eu acho que ela tem que ter o tempo para tudo. Para o lazer fora de casa, o tempo para estudar, o tempo para a internet, o tempo para o videogame, vamos dizer assim. O ideal hoje no computador, você limitar em 2 horas por dia. No máximo, 2 horas. No máximo. Onde ele pode rapidamente fazer alguma coisa que ele goste, desde que seja acompanhado e exatamente fazer coisas lícitas. E tem que ser também, tem que ter um início e tem que ter um fim. Se o pai estabeleceu 1 hora ou se estabeleceu 2 horas, ele tem que cumprir também. Sim, o pai tem que cumprir, né? Tirar o filho É o famoso limite que a gente fala, né? Eu acho que o que falta hoje na sociedade quanto à educação é o tal do limite. Eu acho que se você impôs aquelas 2 horas, você tem que respeitar isso daí. E o pai tem que verificar sempre se realmente as 2 horas estão sendo cumpridas. Quando a gente compra jogos na loja de brinquedos, né, vem lá a idade, a indicação da idade, né, da faixa etária. Na internet eu também tenho esse acesso? Eu sei para a faixa etária? Sim, meu filho? Os sites, jogos, por exemplo. A gente fala muito de jogos, os jogos que a gente fala hoje em dia violentos e tal, é porque ninguém repara. Todos os jogos ele tem uma indicação de idade feita pelo governo federal. Essa indicação muitos pais não fazem nem noção de que ela exista. Principalmente porque a grande maioria dos jogos são piratas. Mas ela existe e tem indicação. Muitos desses jogos são impróprios para menores de 18 anos. E eu conheço crianças que têm 12, 11 anos que utilizam desses programas. Já na internet você tem esse limite também. Quando o site tem alguma questão de nudismo, existe uma censura prévia. Onde essa censura prévia quem faz é a pessoa que está utilizando o computador. Se essa criança quiser burlar, ela é facilmente, simplesmente um clique. Vocês têm filhos? Não. Vocês não têm Sim, filhos? Eu tenho. Você tem? 2 anos. Marcelo, e ele já gosta de mexer no computador? Adora. Quando estou próximo do computador, ele adora encostar logo e ficar olhando. Mas você deixa ele mexer, você deixa ele usar? Não, porque
como o professor está explicando, né? Tem que haver um limite, entendeu? Porque acaba se tornando perigoso. Quanto mais cedo você colocar a criança para mexer no computador, você acaba, entendeu? Colocando ele ao mundo. Em risco, né? Em risco. E pra você até mais fácil, né? Leva aí pra jogar futebol. Sim, com certeza. Não, vamos trocar o computador por uma bola de futebol. Acho que as crianças hoje não estão brincando mais, né? De montar, joguinhos de montar, de quebra-cabeça. Eles querem esse mundo virtual, né? Que atrai mais. Infelizmente é isso aí mesmo. Às vezes o termo que você utilizou, a babá eletrônica, é muito interessante. A criança fica quietinha, não me dá trabalho, então eu posso deixar ele sempre naquele canto lá. Pena que o que ele está fazendo talvez não seja muito interessante. Agora, os pais podem bloquear os programas. Todos esses jogos violentos, os pais também podem bloquear? Sim. Como sites, podem bloquear, Sim. né? Existem programas aí onde ele faz uma babá eletrônica exatamente quanto ao seu filho. Ele bloqueia todos os sites que você quiser, além dos sites de conteúdo impróprio. E, além disso, pode monitorar todas as conversas, visitas a sites e tudo mais que a gente tem por aí. Pois é, então, olha, não é perder o controle. O pai não perde o controle no computador. Pelo contrário, ele pode controlar, Sim. pode bloquear, liberar e, claro, estabelecer um limite para o filho. E, claro, oferecendo. Hoje a gente precisa da internet, precisa do computador para muitas atividades, mas acho que esse equilíbrio aí é fundamental. A gente ainda fala num fórum educacional do colégio que o último caso seria esse monitoramento. Eu acho que o mais interessante é a conversa franca, eu acho que é aquele colega, você ter o filho como colega, você ter a confiança no seu filho. Eu acho que o principal é isso daí. É verdade. Professor, obrigada De nada. pela sua presença, parabéns pelo trabalho do Colégio Pio XII. Bom, eu vou para um rápido intervalo, eu volto já.